podemos compreender e entender que Mateus 7, versículo 7 e 8, Jesus vai falar, dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus aqui ele está falando da perseverança, ele está falando de insistir e persistir, e perseverar em buscar ao Senhor. Como diz a sua palavra em Lucas, capítulo 18, que Jesus vai contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É um dever seu, é um dever meu, é um dever nosso. Orarmos sempre, estarmos nos pés do Senhor sempre, nos humilhando na sua face sempre, nos debruçando na sua presença sempre, buscando a face do Senhor em todo o tempo. Porque se nós fizermos isso, nós venceremos as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas adversidades. Se nós insistirmos, persistirmos e perseverarmos em buscarmos ao Senhor, e se nós colocarmos em prática o dever de orar sempre, meus amados irmãos, e nunca desfalecer. Tem sentimento dentro de você. Se humilhe, se prostre, se renda na presença de Deus. Por quê, irmão Juscelino? João capítulo 15, versículo de número 7, Jesus vai dizer assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito para a glória de Deus. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor, meus amados irmãos, em Mateus, capítulo de número 21, versículo 21 e 22 para a nossa meditação, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o receberei para a glória de Deus. A igreja primitiva, ela foi vitoriosa em Cristo, superou as lutas, as provas, a adversidade, as pelejas, as perseguições, venceu. Por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverem em orar. Como diz lá a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar, meus amados irmãos, em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Como diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versículo, meus amados irmãos, de número 6, 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Olha só, irmão, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de quem, irmão? De Deus. Pela oração e súplica com ação de graças. E o que vai acontecer se nós fizermos isso? Deus vai derramar da sua paz, do seu sobrenatural sobre as nossas vidas, guardará os nossos sentimentos, os nossos corações em Cristo Jesus, para que a gente não viva uma vida de angústia, uma vida desesperada, mas que a gente viva uma vida de paz no nosso interior, paz na alma, paz no espírito. Porque só assim venceremos as adversidades, as provas e as lutas que nos rodeiam